Fala galera, seja muito bem-vindo, muito boa noite, quinta-feira e tu já sabe, né? Dia de Direitáticos Podcast. Sempre com aquele patrocínio, aquele apoio, aquela parceria da Dimel Personalizados. Já sabe que tu precisar de material personalizado para ti, para tua casa, para tua empresa, para os meus conhecidos que estão concorrendo ao pleito agora de 2024, material político é lá na Dimel Personalizados. Fala com o Diego, com a Melody, com as gurias lá que tu vai ter, tenho certeza, o melhor material para ti, para tua empresa e para tua campanha. Então, corre ali na Rua Presidente Roosevelt 171, no centro de São Leopoldo. Amanhã cedinho eles já estão lá, já estão se organizando para te atender da melhor forma possível. E agora, chegando pro final da tarde não, né? Início da noite já, tu já sabe, começa a bater aquela fome, Galeto Itapema. Ali na Avenida Thomas Edison, 2250, na Charlau, em São Leopoldo. Já faz teu pedido, pede lá pro Chechel no 519-8911-3384. Eles têm kit galeto, eles têm o galeto sozinho, e também tem o frango frito, que é maravilhoso, que vem com molho. Tenho certeza que vai ser uma refeição da hora também que tu vai ter. Gente, hoje uma noite muito especial, uma noite boa, agradável, que não tá aquele frio, não tá aquele calorão. É uma noite bem bacana. E a gente vai receber hoje pro último episódio da temporada, meu amigo. A gente vai continuar aqui o que a gente fez, né? A gente recebeu no primeiro episódio um amigo pessoal meu, e agora no último episódio da temporada a gente vai receber outro amigo pessoal, uma pessoa que eu admiro e respeito demais. E não vou ficar rasgando muito cedo, porque senão depois os outros me cobram, meus outros amigos me cobram, que eu não rasguei cedo pra eles. Mas eu vou passar já para esse meu querido amigo. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos. Espero que o senhor se sinta à vontade aí, que a gente tem um papo muito legal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. A todos os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando. E que bom que a gente então vai fechar com chave de ouro, né, a turnê do programa, e quero dar os parabéns pela iniciativa de abrir um canal aberto, direto, objetivo, onde que as pessoas têm liberdade de vir aqui, expor as suas opiniões e com isso construir, junto com quem está nos acompanhando, algumas orientações, algumas melhorias daquilo que a gente pensa que é bom para a sociedade. Quando tu me fizeste o convite, fiquei muito feliz, né? E estava ansioso que chegasse o dia de hoje para a gente poder bater esse papo e deixar uma mensagem de otimismo para quem está nos acompanhando, a todos vocês que estão gastando tempo conosco, e estamos abertos aí para esse bate-papo. Show de bola. E mais uma vez, né, eu quero de novo agradecer ao Dr. Carlos aí por ter cedido um espaço do seu tempo. Correria de escritório, é família. Eu sei que a vida da gente é muito corrida, né? E sempre quando a pessoa disponibiliza um tempo para estar aqui com nós, a gente fica, faceríssimo, porque a pessoa está desprendendo um tempinho para estar aqui com nós, trocando uma ideia, conversando sobre diversos assuntos. Mas a gente quer saber um pouquinho, agora a gente vai direto já vamos começar pelo começo, né? Como eu sempre digo. Onde que veio o Dr. Carlos Szuchewski, tá correto a pronúncia? É só enrolar a língua e soltar, e vai sair, e vai estar certo. Eu sempre digo que depois da segunda caipirinha fica mais fácil até. De falar. Então, Carlos Szuchewski, né, nascido aqui em São Leopoldo, em 1970, no Hospital Centenário. Muito orgulho de ter nascido na cidade de São Leopoldo, mas triste com os caminhos que a cidade tem tomado, né, nos últimos tempos. E acredito que nós teremos agora uma grande oportunidade, dia 6 de outubro, de, como leopoldense, como cidadão que ama essa cidade, de dar uma virada, né? Nós estamos fechando 16 anos de administração do PT, e eu sempre digo, nós temos que ser justos. Se estivesse bom, teríamos tranquilidade de vir aqui e dizer que foi feito um bom trabalho, que a cidade melhorou, que a cidade está bem colocada. Mas o que se vê, e quem, né, nasceu aqui e já viu vários momentos que a cidade passou, e vê hoje, a gente vê com tristeza a que ponto que nós chegamos. Não vou falar apenas do que aconteceu no período de maio,
né, que foi uma tragédia climática e uma tragédia de organização, uma tragédia de acolhimento, uma tragédia de planejamento, enfim. Mas antes mesmo de maio, se nós fôssemos olhar os indicadores da cidade, a cidade realmente não é mais aquela São Leopoldo de outrora, né? Falo aqui de épocas gloriosas, né? Onde que realmente era uma cidade acolhedora, uma cidade limpa, uma cidade ordeira, né? E hoje nós não vemos mais isso. Então a oportunidade agora, dia 6 de outubro, é realmente de apresentar o quê? Uma outra alternativa, né? Já se viu a forma de administração do PT, e quando a gente fala PT, a gente às vezes limita demais, Guilherme. Não é o PT só, é PT, PDT e todos aqueles que dão sustentação para esse desmando, né? E eu, já como já foi colocado na própria divulgação, já fui vereador dessa cidade e digo que muito do que ocorre não é só o PT e o PDT, é a Câmara de Vereadores. Então nós temos que também olhar isso aí e dividir também a responsabilidade e a culpa das coisas que acontecem na nossa cidade, né, com a classe de vereadores, que por vezes troca o seu posicionamento, troca a sua orientação por meia dúzia de cargos e não discute o que é o principal, o que é bom para a cidade. Isso, infelizmente, é uma chaga, né, que a gente vê e é uma moeda de troca. O governo dá os cargos, os vereadores não discutem os projetos e aprovam porque são da base do governo. Porque se eu não votar a favor do governo, eu perco os meus cargos. Viram mero carimbadores, né? Que é o que ocorre em São Leopoldo, infelizmente. E daí eu só vou citar um caso aqui, né? Em plena pandemia, nós tivemos uma situação muito difícil para a sociedade como um todo, empregos ameaçados, comércio fechado, restaurante fechado, os estabelecimentos todos fechados, todo mundo passando com dificuldade. E o que aconteceu? Vamos puxar na memória. O governo municipal aumentou o IPTU da cidade num valor nunca visto nos últimos tempos. E como é que ele conseguiu essa façanha? A Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Então, eu quero chamar a atenção dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Quando a gente faz uma reflexão um pouco mais aprofundada, que a gente começa a se lembrar o que os vereadores da cidade, o vereador que eu ajudei a eleger, fez em relação ao IPTU que aumentou na época da pandemia a 30%. Ele votou a favor, ele votou contra. Então a gente tem que começar a questionar isso. E eu vejo ainda de forma não tão intensa, mas vejo algum avanço das pessoas começarem a questionar também o posicionamento dos vereadores, no sentido de o que esse vereador vai me dar. Tem gente que vota porque é amigo. Sim. Mas eu pergunto, vai votar no amigo que joga bola contigo? Um baita jogador, faz gol, depois a gente toma uma cervejada. Mas ele está preparado para ser vereador? Ele está preparado para apresentar bons projetos? Ele está preparado para fiscalizar o executivo? Ou ele é só o meu amigo lá de futebol? Eu vou votar no meu vizinho porque é o meu vizinho aqui. Faça esse questionamento. Você acha que ele está preparado para administrar a nossa cidade? Então, se as pessoas começarem a fazer uma reflexão, às vezes, eu vou votar porque foi um bom médico lá, salvou meu pai, minha mãe, meu filho. Que bacana, um bom médico, tudo, mas é a pessoa preparada para aquilo que a gente quer? Então, eu sempre digo, as pessoas têm que separar um pouco, né, e fazer uma reflexão do que é bom para a cidade, né? E espero também que as pessoas não pensem apenas no que é bom. Eu consegui uma consulta médica, Guilherme.
Consegui porque o vereador conseguiu para mim. Aliás, isso é uma chaga em São Leopoldo. Você que está acompanhando e que, infelizmente, às vezes não consegue o atendimento no posto de saúde, uma cirurgia, uma consulta, um exame, e precisa pedir para um vereador conseguir. Infelizmente, nós temos vereadores que controlam os atendimentos da saúde de São Leopoldo. Então, se o seu vereador faz isso e você vai votar nele só por causa disso, já lhe digo, é um vereador que não faz bem para a cidade, porque tem que pensar não em fazer favor. Eu quero que toda a população chegue num posto de saúde, chegue no hospital, chegue em algum lugar de atendimento especializado e tenha acesso, independente se ele é gremista, se ele é colorado, se ele é desse partido ou daquele outro partido. E isto, em São Leopoldo, é uma praga. Mas e daí eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Mas como que vai dar certo a gente ter um sistema desse que funcione se a gente tem uma secretária de saúde que nem é especialista em saúde? Aliás, se nós puxarmos nesse último mandato do prefeito Vanazzi, quantos secretários de saúde já passaram por lá, e sem demérito às pessoas que por lá passaram, né? E aqui não vai nenhuma crítica à pessoa, mas qual é a qualificação? E daí eu pergunto mais, hoje, para quem precisa de alguma cirurgia ortopédica ou qualquer outra especialidade, ela entra numa fila que ela não sabe quando começa e nem quando termina. O que se escuta, né, é que o nosso hospital centenário, que hoje tem bem menos leitos do que já teve há 20, 30 anos atrás, né, ele tem sido um grande posto de saúde, né, onde que os funcionários, que são valorosos funcionários que lá trabalham, né, mas que tem um desânimo com o que ocorre, né, o descaso do poder público em ampliar e dar um atendimento qualificado. E há situações que a gente escuta de pessoas aqui e ali que para te conseguir qualquer exame, o mais simples, tu precisa bater na porta de um vereador para ele conseguir. Para ele lá no Capilé conseguir o quê? É furar a fila. Essa é a verdade. E a gente daí continua votando em pessoas com esse perfil. Então, se tu, eleitor, se tu, cidadão, aceita isso, nós temos que ficar indignados com isso, nós temos que denunciar o que ocorre, né? Porque nós temos que exigir que este prefeito ou qualquer outro prefeito tenha o mínimo de organização, colocando pessoas qualificadas, pessoas com conhecimento técnico da área, né? Eu vou botar um professor para cuidar da saúde, ou eu vou botar um médico para cuidar da educação. Ou seja, então há situações realmente que nós temos que enfrentar. Mas quem é que vai fazer essa diferença? Não esperem da classe política. Aliás, a classe política ela é eleita com o voto da população. Então ela é um extrato, é um espelho, ela é o resultado do que a população, a base da população, age, pensa e se comporta. Então é hora de a gente refletir e olhar o que nós queremos. Hoje, tu anda em qualquer parte de São Leopoldo, a sujeira tomou conta. Mas não é por causa da enchente, é antes da enchente. Sim. Também. Bairros que nem foram atingidos pela enchente. Então é a sujeira, é o mato, é o descaso. Tá? Mendigo, eu não sei quantos milhares de mendigos antes da enchente e pós-enchente mais ainda. Sim. Qual é o programa sério que se faz? Qual é o enfrentamento? Qual é as propostas para mudar essa triste realidade? Na entrada da cidade, vamos ali no viaduto da João Correia. Aquilo ali embaixo do viaduto virou um condomínio já. Sim. Né? De pessoas que lá estão habitando.
o lixo tomando conta. Quem vai pela Mauá aqui também, né? Debaixo da Mauá. A mesma coisa. Se for lá na Campina, ou seja, em qualquer lugar que tu for, tá? Ali da João Correia, mais de uma vez já chamaram os bombeiros porque pegou fogo ali, colocando em risco, né? Todo mundo que por ali circula. Então, esse tipo de situação é que nós temos que avaliar. Nós queremos continuar com isso, né? A enchente, depois a gente pode tratar especificamente da enchente. Sim. Mas vamos falar do antes da enchente, né? O atendimento de saúde, comparado com outros municípios em São Leopoldo, é vergonhoso. Tem municípios do interior, cidades pequenas, que dão atendimento de primeira qualidade. E não é porque serviço público tem que ser de má qualidade. Não. Vamos pegar aqui, nós estamos na feitoria. A feitoria é um município. 50 mil pessoas moram aqui. Só o bairro, a grande feitoria, ela representa a população maior de muitas e muitas cidades do Rio Grande do Sul. Estava sem funcionar o raio-x. Ainda eu acho que tá, né? Então, como é que tu vai querer que funcione uma coisa básica se o município sequer dá o mínimo, um equipamento para atender uma comunidade? Não, então chega ali, tem que levar um deslocamento, perda de tempo, funcionário que sai do local. Então as coisas estão acontecendo no dia a dia, as pessoas estão sofrendo por causa disso, e eu pergunto, quem é o responsável? É o prefeito, seus apoiadores, os vereadores que permitem isso acontecer, mas também temos que fazer uma reflexão que é a população. Sim. Porque a população está votando um tipo de pessoa desqualificada, despreparada e principalmente sem projetos, né? Porque às vezes tu pode até não ter todo o conhecimento técnico, mas tu tem a ideia e tu vai buscar em pessoas que vão te auxiliar a construir uma boa ideia e desenvolver essa boa ideia. E isso, infelizmente, eu não tenho visto e tenho conversado com muitas pessoas, né? E eu posso falar com muita tranquilidade, né? Porque não estou concorrendo, né? E estou falando aqui como um cidadão, né? Indignado com o rumo da cidade, né? E pedindo realmente que as pessoas, ao invés de ficar só se lamentando, que elas também comecem a fazer uma escolha um pouco melhor, né? Os 16 anos de administração do PT colocaram a cidade do jeito que ela está, né? E daí eu vi no período das enchentes falando o efeito climático, etc, etc. Mas vem cá, prefeito Vanazzi, PT, PDT e os da base ali, quem é que é da base? Tá lá o vereador Tarzan, tá lá o vereador Brasil, tá lá o vereador Lemos, tá lá o vereador Dentinho, tá lá os três do PDT, a Yara Cardoso, o Fabiano Halbert, esqueci o terceiro, o Adão. O Adão Rambor, né? Então, estão ali, dando sustentação. E daí aconteceu essa tragédia da chuva, e daí? Vamos botar a culpa na chuva, mas o município, 16 anos, esse grupo político coordenando a cidade, quais as ações preventivas que fizeram? Podia até ser culpa da chuva, né? Mas que pegasse e assumisse a responsabilidade na hora que a coisa começou a ficar feia, e chegasse lá e dissesse, gente, a gente errou, a gente fez perdão da palavra, uma baita de uma, não vou falar a palavra, vou falar uma baita de uma burrada, e agora a gente precisa que todo mundo saia. Mas não, daí foi os bobaião lá pra frente do rio, falar que podia ficar, que tava tudo tranquilo, que o DIC ia sustentar, que o DIC ia aguentar, sendo que nunca tinha sido posto a uma prova tão forte, e nunca mais, quanto tempo já não recebi uma manutenção? É coisas que a gente começa a olhar agora, depois que passou, e começa a gente ficar com mais raiva, com mais indignado ainda com o que aconteceu, de pessoas que estavam lá com cargos públicos que foram pra frente e dizer, não, fiquem tranquilos. Um desses até, inclusive, se matou politicamente, que não vai, mano, desistiu até de concorrer. Pela vergonha, eu acho que ficou de ter falado uma bobagem dessa. E os demais, todos os vereadores falando que era tranquilo, que era seguro, aí quando viram
com a palavra que fala aquela quando a água bateu em tal lugar, aí sim, aí eles tomaram, não, gente, só um pouquinho, a coisa tá feia. Mas não é culpa nossa, é culpa da chuva. E daí tocou no ponto crucial. E a manutenção preventiva? E o trabalho todo preventivo que poderia ter sido feito? Tem pessoas que perderam tudo porque acreditaram nos vereadores da base desse governo. Eu ainda, de forma educada, falo governo, porque é um desgoverno, né? Mas o prefeito falando, vice-prefeito falando, os vereadores da base falando, secretários falando, para as pessoas não se preocuparem. E poucas horas depois, a preocupação realmente, e daí já não dava mais tempo. Então não se preparou de forma preventiva, poderia ter alertado, gente, nós estamos fazendo um trabalho, mas a preocupação, né, quem sabe vocês já se preparem, já saiam. Não, as pessoas ouvindo os representantes Tá tudo certo. Que estaria tudo sob controle, acabaram sendo pegas de surpresa durante a noite, madrugada, e daí eu quero aqui saudar aos voluntários, a classe de voluntários que não mediu esforços, independente do horário, independente do dia, estava chovendo, estava com sol, o povo pelo povo. O que fizeram pelas pessoas? E fizeram sem perguntar se tu é gremista, se tu é colorado, se tu vota no A ou no B. Não, eu vou salvar um ser humano, eu vou salvar um cidadão que está ali passando por dificuldade. Então, a classe política foi vergonhosa a atuação da classe política. E parabéns aos voluntários. O povo pelo povo, que se não fosse essas pessoas, a tragédia em número de mortos e feridos seria muito, mas muito maior. Pessoas que se arriscaram, entraram na água sem proteção, porque não tinham os equipamentos, o poder público tinha e não agiu. E o povo pelo povo se arriscou e salvou e fez um trabalho que eu vou dizer emocionante. Tá? Quem acompanhou e viu o trabalho desses voluntários realmente são os grandes heróis, né? E pessoas que à noite, de dia, manhã cedo, no frio, na chuva. Então, parabéns, quero deixar esse registro aí. E que as pessoas que foram, eu vou dizer, enganadas pelos representantes da classe política de São Leopoldo, que ficavam dizendo que estava tudo sob controle e não estava, né? E a tragédia aconteceu, e daí a gente vê falta de manutenção, falta de investimento, falta de planejamento, falta até de um plano mínimo de atendimento pós-tragédia, né? E daí, novamente, foi tudo daquele jeito, aos trancos, aos barrancos, e se viu a sociedade civil prestando um serviço que o poder público ficou devendo. E para nossa tristeza, até foi divulgado na imprensa, a população doou tanta coisa. A população não só de São Leopoldo, mas do Brasil todo, do exterior, o que mandaram para São Leopoldo de doação. E nós vimos ao longo dos dias após a tragédia, desvio de material, né? E pior ainda, material sendo jogado fora, né? Toneladas de roupas, de doações e alimentos que se perdeu, onde o poder público sequer teve capacidade de organizar e de deixar de forma adequada, né, para ser distribuído. Então, realmente, está na hora de a gente tentar o diferente, tá? Tentar realmente um novo jeito, né? E com todo respeito ao candidato do PT, não tenho nada contra ele, até não o conheço pessoalmente, né? Acho que 90% da cidade não conhece. Mas um cidadão
que não tem nenhuma relação com a cidade de São Leopoldo. Se eu começar a perguntar para ele alguns pontos da cidade, pontos simples, ele talvez não saiba nem do que eu esteja falando. Sim. Tá? Se eu falar para ele, vamos lá no antigo estádio do Aimoré, lá na Tabaíndia, talvez ele não saiba onde que é. É lá no Rio dos Sinos, lá na Caxias do Sul. Né? Então, ele não tem nenhuma relação com São Leopoldo. Se eu falar, vamos lá na creche da Margarida, lá no Santo André, um trabalho fantástico que faz, talvez não saiba. Se eu falar para ele, vamos lá no Sopão, que tem lá na Vila Brás, talvez ele não saiba. Então, como é que eu vou botar um cidadão que não conhece nada da história de São Leopoldo, não conhece as pessoas de São Leopoldo, não conhece as entidades de São Leopoldo, só porque o prefeito quis trazer, e ele foi prefeito lá em Sapiranga, e quando tentou a reeleição, foi um fiasco. A população de Sapiranga, que é da onde que ele vem, rejeitou, porque foi um mau prefeito. Né? Agora nós vamos ter que... Ele foi mau prefeito lá, então ele tem que vir aqui. São Leopoldo já tem problema demais. São Leopoldo já tem problema demais. Né? Então, eu espero que as pessoas comecem a enxergar isso e dizer, não, para aí. Vamos pegar uma pessoa que é para resolver os problemas de São Leopoldo, mas não conhece São Leopoldo. Não, é uma coisa que não tem lógica, né? Não tem lógica. Doutor, agora a gente falando nessa parte aí de governo municipal e da candidatura do estrangeiro, e a gente tem dentro da cidade hoje uma diversidade, eles falam tanto em diversidade, que a gente hoje tem uma diversidade dentro da cidade de candidaturas. E não entro nem no mérito se tem potencial, se não tem potencial, e eu falo isso muito abertamente, a gente é o primeiro podcast do Rio Grande do Sul de direita, e a gente não esconde isso de ninguém, tanto que a gente trouxe o nome Direitáticos já mostrando de que lado a gente tá, quem a gente é. E a gente não tem medo de falar, eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui no programa e falo de novo, hoje só tem uma candidatura de direita na cidade, que é a do delegado Eleomar, que carrega o número 22, junto com a Regina Caetano, e eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. O que o senhor acha dessas demais candidaturas? E não entro nem no mérito se é esquerda, mas que são oposição ao governo Vanazzi também. E eu quero que o que o senhor acha desse mundaréu de gente que tem aí? São Leopoldo já passou na eleição passada e na outra eleição por essa divisão. E o resultado foi que o PT em São Leopoldo venceu na última e nas outras eleições em cima da divisão. Então a matemática é uma coisa muito simples. Né? De 100% dos eleitores de São Leopoldo, 32% numa eleição votou no Vanazzi e ele se elegeu. Ele ganhou com 32%. Depois, na última eleição, ele foi um pouco além, 36%. Ele ganhou. Mas 64%, se ele fez 36%, 64% não queria ele. Então, o que falta é realmente a gente canalizar em cima de uma proposta verdadeira de oposição. E o que nós vemos, e sem demérito nenhum, mas vamos pegar aqui. Na última eleição nós tínhamos o Nado candidato e o Arthur Schmidt, vice do Nado. O Nado, a história dele sempre foi PT e PDT. Ele, na última eleição, dividiu, né? E os votos que ele fez foi o que faltou para o delegado vencer essa aliança PT-PDT. E agora o Nado, tá lá, que fez essa divisão no passado, está lá. Tá aí o Arthur Schmidt, que era o vice dele, por que não está junto, então? Não, vai lá. E eu, particularmente, não tenho nada contra o Arthur Schmidt, pelo contrário, até acho um bom rapaz, né, bem intencionado, né? Mas essa situação da divisão, ela
uma coisa que está posta, né? Então nós temos o Arthur, nós temos o Gabriel Dias, que se tu puxar Também é... a história, ele se filiou no PT, depois ele foi para qual partido? Partido Comunista, que virou o nome, o Partido Comunista mudou o nome para Cidadania, que agora se fundiu, né, com o PSDB. Mas, e o PSDB, qual é o rumo do PSDB? Infelizmente, a gente acompanhou a eleição que teve no governo do estado. Quem é que elegeu o governador Eduardo Leite? O PT. Tá? As lideranças nacionais do PSDB na última eleição estavam aonde? Com o Lula. Com o Lula. Então, falo isso com tristeza, mas o PSDB hoje é um esticadinho do PT. Gostem ou não gostem. Rasgando uma história que existia antes, né? Mas hoje é um puxadinho do PT. Então, o delegado Eleomar, ele vem numa crescente, ele concorreu na última eleição, foi o vencedor, né? Mas ele realmente deixou a semente plantada e acredito que tem tudo para dessa vez a gente conseguir fazer a grande mudança. E espero que a população identifique isso claramente, sem desmerecer os demais candidatos, mas identifique quem quer realmente fazer a mudança tirando o PT, quem quer isso de forma real, concreta, que faça uma eleição. Quem é que tem mais condições de conseguir isso? É o delegado Eleomar. Sim. Que já tem uma liderança consolidada, vem trabalhando, não foi aquele político que, quando ficou em segundo lugar nas últimas eleições, sumiu, né? Tem uns aí que se apresentam, né? Somem, né? Sumiram, que agora, meses, se apresentam novamente. Pessoas que sumiram da cidade, né? E aqui não vai nenhuma crítica, é só um fato, né? Tem a sua vida particular, trabalha em outro município, enfim, mas agora, às vésperas, vem aqui. Parece que para fazer um projeto político, com todo respeito, não. É para fazer a divisão. Então, o eleitor é que vai ter que fazer esta análise. E o poder todo está na mão do eleitor. Exatamente. Então, o eleitor poderá, né, fazer essa seleção, deixar, então, esses que trabalharam pela divisão para um outro momento e nós canalizarmos, né, em cima de um candidato verdadeiramente de direita. Mas quando a gente fala, mas qual é o projeto? É só tirar o PT? É só tirar esse desmando da cidade? Não é só isso. O delegado, e eu já li o plano de governo dele, ele apresenta em todos os pontos necessários da cidade alternativas. E ele abriu durante meses a construção, junto com segmentos da sociedade, a construção do seu plano de governo. E ele tem dito de forma muito clara da questão de colocar pessoas qualificadas e identificadas em cada ponto. A questão política é muito importante, a composição política é importante, mas ele tem assumido essa postura e por isso leva o meu respeito e o meu apoio incondicional a ele, a sua vice, a Regina Caetano, para que eles possam realmente não só vencer, mas desenvolver um bom trabalho. Resgatar todas as grandes conquistas que São Leopoldo já teve. Onde que se falava, tu ia em um outro município, as pessoas, lá em São Leopoldo, né? Então vamos olhar o índice de violência em São Leopoldo. Vamos olhar o índice de avaliação de São Leopoldo no IDEB, que é o índice que mede, né, a qualidade da educação em São Leopoldo. É uma vergonha aonde que São Leopoldo está.
né? E é isso que nós queremos. Ah, mas eu gasto tantos milhões na educação. Certo, mas tu está gastando de forma adequada, as nossas crianças estão aprendendo, as nossas crianças estão saindo realmente com conhecimento para poder enfrentar? Não. Né? E o índice do IDEB coloca lá bem esta, né? É um dos níveis que avaliam a qualidade de vida em São Leopoldo. Né? Não é só a educação, é a saúde, a segurança, mas tu vai avaliando em todos os segmentos, saúde, educação, tá? Segurança, são questões básicas. Você que está em casa nos assistindo, olhe em volta do seu bairro, como é que está a limpeza, o recolhimento do lixo, o tratamento mínimo das ruas. Veja como é que está a praça do seu bairro. Nós temos aqui na feitoria praças que a comunidade faz a manutenção. Senão não sai do lugar. Praças que não tem mais nem um banco, não tem os brinquedos, tudo quebrado. É isso que nós queremos. Nós queremos continuar desse jeito, mendigando, pedindo favor, né? Então, esta análise em relação à divisão, né? E é uma pena que não sentaram, não conseguiram unir forças, então se transfere esta situação para o eleitor. E o eleitor vai ter que decidir o que acha melhor. Né? E não fracionar, né? É direcionar. Ou seja, de um lado nós vamos ter os mesmos, PT, PDT, PSD, os partidos que estão ali em volta. É isso que a gente quer. A gente quer uma independência, né, em obras lá milionárias. Nós queremos aqui o posto de saúde da feitoria sem o aparelho de raio-x funcionando. Mas a obra lá da Independência que foi feita, né? E isso vai exigir muito do próximo prefeito. A qualificação dos postos chaves da administração para poder enfrentar as dívidas que o PT está deixando, os empréstimos que os vereadores aprovaram, né? Então, as coisas que estão acontecendo, é agora a hora de a gente avaliar se é isso que a gente quer ou se a gente quer tentar mudar São Leopoldo e dar oportunidade para que outros apresentem para nós uma proposta que realmente resgate o sentimento de felicidade, que resgate os valores mínimos da família, da ética, da educação, ou seja, é isso que está em jogo. Perfeito, perfeito. E agora a gente vai chegando para a parte aí do... Eu costumo dizer que é o final do primeiro bloco, a gente vai encerrando, a gente gosta sempre de ler os comentários que nos mandam. Às vezes elogiando, às vezes nos xingando, às vezes brigando com nós, mas geralmente é elogiando. Mas a gente tem um acordo com a nossa audiência que é maravilhosa de não deixar de ler nenhum comentário. Claro, tirando alguns dias que eles se passam, que eles mandam comentário que a gente não dá conta de ler tudo. Mas hoje a gente, eu creio que vai dar conta da gente ler aí. Agradecer a todo o público que tá grudado com nós aí, nos dando o prestígio da sua audiência. E sempre com aquele apoio, né? Da Dimel Personalizados, ali na Presidente Roosevelt, no número 171, no centro de São Leopoldo. E o Galeto Itapema, na Avenida Thomas Edison, 2250, no bairro Charlau, em São Leopoldo. E, Rodrigo, o que a gente tem de comentários aí? Pois é, Gui, tem alguns comentários aqui. Perdão. Deixa eu só arrumar aqui. Acho que agora foi. Agora sim, agora a voz veio. Agora veio a voz. Então vamos lá, Gui.
A gente tem alguns comentários aqui, uns bem bacana aqui, viu? Sabe quem tá ligado com a gente aqui? Sim. A Patrícia Fernandes. A dona do meu coração. Eita, vamos lá, galera. Fechando o mês com chave de ouro, né? O Diego também tá aqui ligado com a gente, dando boa noite. Pra quem não sabe, o Diego, proprietário da Dimel, né? Isso aí. A Michele Nunes tá dando boa noite pra gente. O Ribamar Close tá dizendo aqui, ó. Ô, Guigui, manda um oi pra galera do Vale do Rio Caí. Esse homem Abraço. é forte. Esse aí é o sócio fundador do Valdir Matos lá da Matos Elétrica. É mesmo? Esse homem falou lá dentro, tá falado. Se ele falou, tá falado, então tá bom. O Diego Azevedo colocou aqui o seguinte, ó. Em toda a minha vida, a única placa de candidato que vi meu pai colocar na frente da casa foi a do Carlos. Não lembro o ano nem para que candidatura era. Provavelmente foi a de vereador, né, doutor Carlos? Foi em 2000 e... Nós tivemos a oportunidade de concorrer a vereador em 2012 e fomos vereador de 2013 a 2016. Mas também tivemos a oportunidade de concorrer a deputado federal em 2014 com quase 23 mil votos. Né? Olha aí. E ficamos na época como segundo suplente de deputado federal e depois ficamos como primeiro suplente porque havia se elegido o Marquesan, a governadora Ieda era a primeira suplente e nós éramos o segundo suplente do PSDB à época. Show de bola. A Natasha Inácio aqui também tá dando boa noite para nós. Falando em herói, né? Antes vocês na mesa falaram sobre herói. Tem um cara aqui dizendo aqui, ó. Buenas, galera. Olha aí, grande Carlos, um amigo que a política me deu. Grande pessoa, baita político que São Leopoldo teve. Quero ser como você. Um abraço, Carlos amigo. Falou o nosso grande amigo bombeiro Marcelo Rinca. Esse aí é um herói. Grande Rinca, né? E aqui um abraço para ele, o trabalho que ele fez durante de resgate. Assim foi, olha, eu não sei de onde que ele tirava tanta energia para trabalhar por tanta gente. Cara, um abração para ele. Essa semana eu tava conversando com um amigo aí, a gente tava falando, ele tava me questionando, pô, tem um tal vereador, candidato a vereador aí, até nem eu acho que nem vai ser candidato, parece que impugnaram e não sei o que, tal, mas o cara não cuida dos carros dele, quer cuidar da cidade. E agora eu olho e falo isso, o Rinca é candidato a vereador e, gente, esse cara é um cara que é fora do sério. Se tu tá em dúvida entre outras pessoas e tal, entre o cara do carro velho lá que não cuida do carro, não sabe nem administrar as coisas dele, o Rinca é um cara que vale a pena vocês dar uma oportunidade, que esse cara é... O que esse cara fez pra cidade, a cidade devia ter uma... Eles gostam muito, uma rua com o nome desse cara, pra começar a gente mostrar um pouquinho da gratidão que a gente tem pelo Rinca, porque o que ele fez pela... E tem propostas. É, né? Não é simplesmente um cara que merece estar lá porque ajudou a população, mas não, é porque ele vai estar lá para fazer as coisas. Assim como eu falo dos demais candidatos do... Bom, a gente tem muitos candidatos bons, né? Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, eles vão ficar bravos comigo, que eu não vou falar o nome de todas as pessoas que merecem estar lá na Câmara. Mas o Rinca é uma pessoa que a gente precisa falar que é um cara fora do comum mesmo. É verdade. A Natasha Inácio, ela colocou aqui o seguinte. E no ano de eleição, querem mostrar serviço, mas só a fundo a cidade em dívidas. Exatamente. Aí o que você Natasha é irmã do Diego. E é? Do Diego da Dimel. Eita, família Dimel. Então, tá ligado, então todo mundo ligado aí. Ó, eu vou ler alguns comentários aqui, depois tu me diz de quem que é esse comentário, tá, Gui? Primeiro colocou aqui. Boa noite, direitais com sucesso. Verdade. O povo vota sempre nos mesmos e a saúde pública está na UTI. Outro comentário. Troquem todos os vereadores, gente. Esta é a hora, tirem essa tropa de sanguessugas. Eu sei quem é essa pessoa. Aí depois escreveu o seguinte: esses vereadores e vereadoras, né? Iara, esse Brasil, Nestor, Ana Afonso e vários outros, eles não largam o osso, mas o povo se vende por uma cesta básica e uma carinha risonha. Tem mais. Tá na hora de criar vergonha na cara, povo. Pois esse senhor candidato à prefeitura do Partido dos Trabalhadores colocou o ano aqui, ó, 2012, 2017, 2018. Verifiquem essas datas.
sobre esse senhor na gestão de Sapiranga. Foi pedido CPI por má gestão. E colocou aqui para finalizar. Bom é só ver quem é a Secretaria de Educação em São Leopoldo. Faz-me rir. Quem é essa pessoa? Essa é a pessoa, é a dona do coração da Direitáticos, que eu tive o privilégio de conhecer no último final de semana, a tia Flávia do nosso coração. É isso aí, tia Flávia aqui, sempre participativa E sempre muito coerente com os comentários, né? Tia Flávia, eu costumo dizer que é uma das nossas ouvintes que mais conhece a política leopoldense. Ela nunca concorreu, acho que nunca foi diretamente envolvido com a política, mas assim, ó, é uma pessoa que é extremamente conhecedora da política são leopoldense e sapiranguense também, pelos comentários ali. Só Tá bem informado. Né? Não é porque é minha tia, né? Mas eu acho que o cidadão, o eleitor, deveria de entender essas questões. Exato. E pesquisar, né? É simples para a gente escolher um candidato. Mas vamos lá. A parte, mais uma vez, aqui a Patrícia Fernandes colocou, mostrando para os eleitores dos mesmos que jogaram seu voto fora. Votar na esquerda é quase a mesma coisa que falar que não tem preocupação alguma com a cidade e a sua segurança. O Diego colocou aqui o seguinte, ó, São Leopoldo é a única cidade da região que parou no tempo. Outras cidades têm praças, parques bonitos e bons para a população frequentar nos finais de semana. Investem na saúde, segurança e ruas. É verdade. A de Mel Personalizado está aqui ligada com a gente também. Colocou, boa noite, pessoal. Bora curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Temos que apoiar o que é daqui. Apoiar o que é do Rio Grande do Sul. E colocou o seguinte, fortalecendo o canal e o estúdio R-Play. Vamos ter mais informações e coisas importantes necessárias para ajudar São Leopoldo e o nosso Rio Grande do Sul. É verdade, Diegão é o nosso... Está brincando que é o John Texton, né, do estúdio inteiro, né? Patrocina todos os programas, o estúdio inteiro. A Natasha Inácio colocou o seguinte, espero que essa história não se repita novamente, que o povo se conscientize e não se divida. É verdade. E aí uma hashtag levantada aqui que eu gostei da ideia aqui, viu? Hashtag Acorda São Leopoldo, né? É verdade. Vamos acordar. O Diego aqui mais uma vez colocou, no início do Covid recolheram os bancos públicos da Independência para ter distanciamento, mas fiquei sabendo que os bancos foram levados para uma fazenda em Capela de Santana e nunca mais voltou. Eu não tinha lido antes. Na obra da Independência colocaram nas esquinas vasos de flores grandes, muito bonitos, porém carros comuns não conseguem ver o trânsito, só de caminhonete e caminhão, para parar na esquina e ver o carro, ver se tem carro subindo na Independência. O Gilney Lopes, né, esse foi o Diego que falou. O Gilney Lopes colocou prazer em ver o nobre ex-edil, pessoa finíssima, grande abraço, aqui de Santa Maria. Olha, estamos com 20 longe. Estamos longe. A Marisa Brito escreveu aqui, ó, parabéns ao Direitáticos pelo alto nível dos entrevistados. Abraço dos amigos do Dia a Dia News. Esses aí são fortes também, esse pessoal. Na enchente também foi um pessoal que... Trabalharam bastante. Cara, eles trabalharam muito, deram muita notícia, eles ajudaram muito nessa parte de ficaram... E ao vivo. E ainda ficaram presos dentro de casa, lá tiveram que sair nadando, bem dizer, foi coisa... E, cara, é uma imprensa boa. É difícil a gente falar isso, mas é uma imprensa que presta um serviço de qualidade para a população, dá informação verídica, a gente acompanha e vê que realmente eles estudam ali, veem a informação para dar a coisa certa e não falar bobagem e ficar espalhando que não condiz, né? E só para a gente encerrar, o último comentário aqui que a tia Flávia colocou aqui para a gente foi o seguinte, aqui na feitoria tem lixo ainda da enchente e realmente as praças e o povo que revitaliza sempre. Que é verdade, aqui na feitoria, na Coab aqui, quem revitaliza, quem cuida são... Exato, é bem isso. Os moradores. É bem isso. E agora, falando nessa história de lixo da enchente, São Leopoldo tá vivendo uma era de lixão a céu aberto, né? O primeiro era aquele próximo do Centenário lá, que eu nunca vi os caras me fazer um lixão do lado de um restaurante próximo do hospital e na frente da Brigada Militar. Parece que é já pra nada dar certo, né?
Aí tiraram de lá. Agora, esses dias eu tô passando na frente da Secretaria de Obras. Do lado da Secretaria de Obras tá aquela... Parece o Everest de lixo ali. E, cara, é uma coisa assim que a gente E fica... sem solução. Não se vê nenhuma manifestação, É um nenhum tira trabalho. daqui, joga pra lá, tira de lá, joga pra cá. E quem vai pagar a conta disso aí vai ser o próximo prefeito e não vai ter que tirar aquilo dali e dar jeito. É verdade. E só para encerrar aqui, entrou mais um. A Mariceles está escrevendo o seguinte: parabéns, doutor Carlos, com ouvintes da cidade de Santa Maria e de Montenegro. E é isso aí. O doutor Carlos é nível estadual. Nós não estamos conversando com alguém de nível municipal. É nível estadual. Mais de 20 mil votos como deputado. Então, mas um abraço para os amigos lá de Santa Maria. É uma cidade realmente acolhedora. E, Guilherme, é muito importante esse espaço que vocês abriram para que a gente possa debater com tranquilidade e realmente dar uma mensagem, dar um direcionamento. Né? Eu escuto às vezes algumas pessoas falarem assim: eu detesto, eu odeio política, eu odeio os políticos, não quero nem falar de política. E eu não estou dizendo para a pessoa gostar, né? Mas o castigo para aquele que não gosta da política e não quer participar é que ele vai ser comandado por um político. E o recurso público está na mão para onde vai ser destinado na classe política. Então é fundamental, eu gostando ou não gostando, é fundamental que a gente pelo menos faça boas escolhas. Eu fui vereador e tenho muito orgulho do exemplo que eu deixei. E eu posso falar aqui com muita tranquilidade. Eu fui o único vereador dos 13 que tinha que não usava celular da Câmara de Vereadores. Todos os vereadores tinham 2 celulares, eu achava um absurdo a Câmara pagar dois celulares e não usava. O único vereador que não usou diárias. Eu fui a Brasília buscar recursos para São Leopoldo e fui com recurso próprio. Por quê? Porque o vereador recebe um bom valor e custeei. Eu fui o único vereador que votou contra o aumento de número de assessores. Cada vereador tinha 2, aumentaram para 3 e que não preencheu aquele cargo. Fui o vereador que votou contra o aumento do salário de vereadores. E faço um desafio aqui, que a gente cobre antes de votar no vereador, antes de votar nos governantes, que veja o perfil dele, se ele realmente está preocupado em servir ao público ou se servir do público. Essa é a diferença. Eu vou lá para prestar um serviço para a minha cidade ou eu quero me servir da cidade? E isto, às vezes, pode ser decisivo. Eu olhar, vem cá, mas essa pessoa, ela tem um trabalho na comunidade. O que ela já fez? Ou ela está se apresentando agora, prometendo, bom, se eu for eleito, eu prometo que vou começar a fazer. Não, eu quero votar numa pessoa que já tem uma caminhada. Né? Então, o desafio é, porque os vereadores, e eu colocava isso, no momento de crise financeira, onde que falta médico, falta enfermeiro, falta recurso para a educação, falta tudo. Porque os vereadores não abrem mão de alguns cargos que eles têm. E digo aqui, às vezes as pessoas acham assim, o Carlos fala demais, mas eu tenho que dizer, sabe por que os vereadores querem tantos cargos da prefeitura e negociam lá, eu quero mais tantos CCs para dar o apoio para o governo? É porque ele quer cabos eleitorais pagos com dinheiro público para fazer campanha para ele. E alguns, não só isso, como também querem para fazer, e tem processos que correm, fazer a tal da rachadinha. Só ir lá no fórum, não vou dar nomes aqui,
É só lá no fórum. Em off eu posso até, se quiser, nós temos denúncias que correm. Então eu vou votar num político com esse perfil. Impossível. Qual é o né? compromisso que ele tem? Se ele sequer está respeitando o dinheiro público, o dinheiro que falta para melhorar a cidade. Então, gente, é fundamental que a gente não só aponte que o político isso, mas que a gente também faça uma meia-culpa, que a gente tem que escolher melhor. A gente tem que fazer um trabalho um pouco maior para selecionar pessoas boas, pessoas com caráter, pessoas com moral, e não aquele que só vai lá bater nas minhas costas, né? E depois vai resolver o seu problema particular. Aquele que depois vai viver exclusivamente da política, e daí vende a alma por qualquer coisa, por meia dúzia de cargos e tal. Enquanto nós ficarmos nesse modelo, realmente a cidade não vai melhorar. Agora nós podemos, e está nas nossas mãos, fazer a boa escolha. E principalmente, depois ajudar. Né? O prefeito sozinho não vai conseguir, a gente tem que dar depois o suporte, o apoio, para que a cidade realmente saia desse atoleiro. Eu sei que o programa está se encaminhando já para os finalmente, mas eu só gostaria de relatar uma coisa que me deixou, e toda vez que eu venho para a feitoria, me deixa assim indignado. Eu digo assim que me tira até o bom humor. Passar pela casa do imigrante. Para quem não passou ali na casa do imigrante, ela desabou o teto, está caindo, está há anos. Eu pergunto, o que esse desgoverno, o que a classe política que governa São Leopoldo, os vereadores da base desse desgoverno, fizeram ao longo desses, agora, 8 anos. 8 anos tiveram para fazer. Isso era a promessa de campanha da última campanha. E da outra também. Tá? São Leopoldo completou 200 anos. Uma vergonha. E daí não vamos botar a culpa na enchente, porque não tem nada a ver com a enchente. Tiveram 8 anos e não fizeram nada. A história, não só de São Leopoldo, não só do Rio Grande do Sul, mas a história do Brasil, porque os alemães desceram aqui iniciou a colonização alemã no Brasil. Qual é a cidade do Brasil que não daria tudo para ter esse título de ser o berço da colonização alemã? E São Leopoldo, e daí vem dizer que defendem a cultura, com todo o respeito, ninguém aqui é ignorante de cair nessa história. Então, já meio que finalizando, quando a gente vê isso acontecer, e eu vi agora vindo aqui para o programa, o estado que deixaram a casa do imigrante é de revoltar e de dizer, eu não quero isso mais para São Leopoldo. Eu não aceito mais isso para São Leopoldo. São Leopoldo não merece administradores tão despreparados e uma classe política tão despreparada como essa. A mudança quem vai fazer é você que está assistindo. Eu já sei para onde que eu vou. Né? Eu estarei trabalhando muito para mudar os rumos da cidade. E por isso eu acredito muito no delegado Eliomar e acho que ele é a pessoa, neste momento, preparada, capacitada para tirar São Leopoldo deste atoleiro. Perfeito. Concordo e assino embaixo de tudo que o Dr. Carlos falou para nós. Faço minhas suas palavras. Eu não sei, cara, eu sou suspeito de falar, mas eu acho maravilhoso escutar o Dr. Carlos falar. Eu nunca me esqueço de um discurso que teve na Câmara de Vereadores que o Dr. Carlos levou o tal do triplex e o pichuleco junto. Ficou marcado aquilo pra mim, que desde aquela vez foi uma pessoa que eu disse assim, cara, esse cara precisa ser meu amigo, porque esse cara tem o que eu defendo, ele defende também. E tive o prazer não digo prazer por não fazer a campanha para o Dr. Carlos, mas de estar junto numa campanha junto com o Dr. Carlos, que foi a de 2020, se eu não me engano.
E vi Nosso amigo Felipe. todo o empenho que tu fez para que o Luiz, chegando na política ali, conseguisse ter o básico para concorrer, que é ter uma estrutura de pessoas que conhecem a política para concorrer. E eu sei que ele é grato, e eu, como estava junto com ele, vou ser também eternamente grato por tudo que o senhor fez pelo Luiz naquela época do partido. Hoje o partido, infelizmente, está do lado de lá, se perdeu para as trevas, vamos dizer assim, mas é pessoas assim que eu gosto de estar perto, pessoas que eu gosto de ouvir, que nem o Dr. Carlos, que tem posicionamento e não mudam. Isso já vem desde lá, quando eu conheci lá como vereador, já vinha nessa pegada, agora não concorrendo, defende os mesmos princípios, tem as mesmas visões, e tenho certeza que por isso que o senhor é tão respeitado e tão querido pelas pessoas, por ter esse posicionamento que o senhor vem tomando aí no decorrer dos seus anos públicos e seus anos de vida privada também, né? Que não tem como tu diferenciar, né? Quando a pessoa é uma pessoa honesta na vida pública, é uma pessoa honesta na vida privada, e ao contrário, e vice-versa também. Mas eu quero agradecer demais, Dr. Carlos, pelo senhor ter cedido aí esse tempo para estar com nós, essa conversa de qualidade aí, e esses conselhos para a população abrir os olhos e começar a olhar para o que pode ser feito de melhor para nossa cidade. A gente vai ter uma oportunidade novamente, pessoal, no dia 6 de outubro, de mudar os rumos da cidade. Hoje a gente tem duas opções. Ou a gente segue na mesmice, ou a gente avança para fazer diferença, e assim como o Dr. Carlos disse, só existe uma candidatura hoje que é capaz de tirar das mãos do PT e tem plano para fazer as coisas voltarem a funcionar em São Leopoldo. Gente, eu quero agradecer muito também a cada um que esteve até agora com nós aí, nos escutando, que passou esses 15 programas aí junto com nós, nos dando audiência, nos dando carinho, às vezes nos dando uma bronca quando a gente esquecia de falar alguma coisa. Quero agradecer demais por essa primeira temporada, que foi maravilhosa. E quero saber se o Dr. Carlos tem alguma consideração final aí para nos passar. A consideração que a gente não perca nunca a esperança. A esperança é que nos move, a esperança é que nos dá o alento de se acordar e seguir à frente. Não vamos deixar que tudo isso que vem acontecendo e que nos desagrada nos tire o foco, a determinação e a vontade de fazer a diferença. Por isso, eu quero novamente dar os parabéns para todos vocês, né? E que vocês continuem esse brilhante trabalho, porque São Leopoldo vai precisar de muita gente realmente que arregace as mangas e queira fazer a diferença de forma honesta, tranquila, mas que faça a real diferença. E não isso que a gente vem olhando e se apresentando no dia a dia. São Leopoldo merece mais. Nós merecemos mais. Perfeito. E continuando aí nessa fase de agradecimento, né? Quero agradecer aos nossos apoiadores, a de Mel Personalizado, por essa primeira temporada estar junto com nós ainda, sendo nossos padrinhos, nossos amigos. E qualquer coisa que tu precisar para ti, para tua empresa, ali na Rua Presidente Roosevelt, número 171, no centro de São Leopoldo. Pega a caneta e o papel que eu vou te passar o WhatsApp deles. É o 51 3566 7688. Qualquer coisa que tu precisar de personalizado, desde tu quiser escrever na tua camiseta teu nome, pra te não ter perigo de perder, vai na Dimel que eles fazem. Qualquer coisa de personalizado, corre lá. E já agora é época de campanha política, né? Precisou de material eleitoral, também já chama o Diego lá e já faz aquele orçamento que eu tenho certeza que tu vai comprar com ele, porque eu já apresentei para alguns amigos meus e todos fecharam com ele porque falaram que não tem gente que faz outro preço, o preço é o melhor que tem. E corre que agora já, ó, mais um mês acabou a campanha, então tem que correr para dar tempo de fazer. E bateu aquela fome, né, já sabe onde tu vai também. Galeto Itapema, ali na Avenida Thomas Edison, 2250. Continua com o papel na mão. Eu vou te passar o WhatsApp deles, é o 519-8911-3384. Também já faz teu pedido, deixa encomendado ali. E, gente, a gente tá indo pra parte do final. A gente tá terminando hoje a primeira temporada do Direitáticos Podcast. Robson viajando, infelizmente hoje não pôde estar aqui com nós para fazer o encerramento da temporada, mas a gente tem novidades muito boas
assim que a gente iniciar a segunda temporada do programa. A gente vai parar esse mês de setembro aí, vamos dar uma reorganizada em algumas coisas. Vamos voltar com algumas características diferentes, mas muito boas, coisas atrativas para vocês. E já pro primeiro episódio, eu não vou falar quem é, mas a gente vai ter uma pessoa de peso aí que pode ser que seja um deputado. Então acompanhem a nossa rede social que vocês vão ver. Logo, logo a gente vai fazer os anúncios aí dos nossos próximos convidados, que eu tenho certeza que vai ser gente muito boa. Gente, nada mais, não quero ficar tomando muito teu tempo, que a gente já escutou quem a gente queria escutar, que era o Dr. Carlos. E, gente, só tenho a agradecer demais vocês. Fiquem com Deus, né? E antes de a gente encerrar, eu não posso deixar de alcançar para o Dr. Carlos a lembrancinha que a Dimel proporciona em todos os episódios para os nossos convidados. Já vamos levar para casa aí, a patroa já está nos acompanhando lá, já sabe. Né? Muito obrigado aí e vamos levar com carinho aí essa lembrança. Sempre por tomar um cafezinho vai lembrar do Direitáticos e do pessoal da Dimel lá. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até a segunda temporada de Direitáticos Podcast.